E aí, pessoal, tudo bem? Mais um dia de Pick of the Week e hoje o nosso artigo trata do treinamento muscular inspiratório pós-cirurgia cardíaca para troca valvar. Os resultados são muito interessantes e, principalmente, esse artigo traz uma aplicabilidade incrível para você justificar já com seus pacientes, logo após ver esses resultados, por que o TMI pode ser e deve ser indicado para todos os pacientes que passam por esse tipo de cirurgia, certo? Então, acompanhe o vídeo, mas antes não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações para que todas as quintas-feiras ou nos outros dias esporadicamente, quando a gente trouxer novidades, você vai ser avisado na mesma hora. Então, bora pro vídeo. Bom, então no Pick of the Week dessa semana eu vou falar sobre esse artigo que foi publicado na Cardiac Rehabilitation e tratou então do uso de um protocolo de treinamento muscular inspiratório de baixa intensidade em pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca para troca valvar. E, basicamente, os autores observaram, então, uma melhora da função inspiratória, muscular inspiratória, né, observada pela pressão inspiratória máxima, a função pulmonar e a capacidade funcional desses pacientes nesse período pós-operatório em relação aos pacientes que não realizaram o TMI. Foi um ensaio clínico randomizado, que agrupou pacientes em dois grupos, um que realizou o treinamento inspiratório com carga linear pressórica e outro grupo que realizou o treinamento placebo, sem carga. O treinamento nos dois grupos, né, então a intervenção começou 3 dias após a cirurgia e foi feita 2 vezes por dia por 4 semanas desse período pós-operatório imediato, né, a gente pode chamar assim, ainda na fase hospitalar. Então, eles observaram, resumidamente aqui, uma melhora na distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos, também uma melhora da pressão inspiratória máxima em relação ao grupo que não fez, né, comparando o grupo que fez TMI e o grupo que não fez com carga, e também alguns valores relativos à função pulmonar, que a gente vai ver mais detalhadamente a partir de agora. Então, dessa forma, eu selecionei aqui 3 highlights que, na minha opinião, foram os que mais me impactaram nesse estudo, né? Mostrando, então, que o TMI pós-cirurgia de troca valvar, ele apresenta resultados muito interessantes, proporcionando, então, melhores condições pós-cirúrgicas para esses pacientes, né? Vou falar para vocês também a respeito de algumas modificações aí pelo contexto cirúrgico, né, as limitações, mas basicamente a pressão inspiratória máxima, a distância percorrida no teste de caminhada de 6 minutos e a função pulmonar nos pacientes que realizaram TMI com carga, permaneceram em níveis muito melhores no pós-cirúrgico, quando comparado com aqueles pacientes que fizeram o treinamento placebo. Bom, como todo ensaio clínico randomizado, então a gente tem esse fluxograma aqui, mostrando, né, que foram realizadas 58 cirurgias no período de coleta de dados, e dentro de todas as formas de distribuição dos pacientes, alocações e a continuidade do estudo, na análise, os autores mostraram aqui 12 pacientes, né, em um dos grupos e 13 pacientes no outro grupo. Então, foi uma divisão bem homogênea, certo? Então, foram 12 pacientes no grupo placebo e 13 pacientes no grupo treinamento com carga. Aqui eu trago para vocês só a distribuição demográfica, então, né, para a gente, já que se tratam de pacientes pós-cirúrgicos, para a gente ver aqui que a proporção da distribuição nos grupos, ela foi bem homogênea, então não teve diferença significativa entre as variáveis de características demográficas, né, entre os grupos. Uma das coisas importantes aqui é a igualdade dos grupos em relação à função
cardíaca mesmo, né, no pré-cirúrgico, e o TMI aqui, né, demonstrando um ganho de força do grupo que treinou com carga maior em relação ao grupo placebo, né? Vocês notem que aqui, então, no pré-operatório, os grupos eles eram bem parecidos, não tinham diferenças significativas, né, entre a força. Ambos, né, na primeira semana ali tiveram uma redução da força, que isso aqui pode ser até relativo à dor do pós-operatório, não necessariamente a função, né? Porém, no decorrer das 4 semanas, aí a gente teve um aumento da força, né? E aqui vocês podem observar que, comparando o pré e o pós, o final das 4 semanas, a gente tem uma diferença, né, de resultados, mostrando que o grupo placebo, além dele ter perdido, né, ter essa redução da força no pós-operatório, ele terminou as 4 semanas com uma força menor do que ele começou, né? E o grupo treinamento com carga, o que aconteceu? Ele acabou ganhando aqui e terminou as 4 semanas sem diferença significativa para o pré-operatório. Então, isso é um dado importante, né? Levando em conta todos os efeitos da cirurgia em si que a gente vai ter. Bom, e aí observando a função pulmonar, aqui a gente tem no primeiro gráfico aqui o grupo treinamento, no segundo o grupo placebo, e aí vocês podem observar que temos vários resultados significativos, né, entre o pré e o pós-operatório no grupo placebo, né, e o que significa isso? Que, na verdade, a função pulmonar foi preservada, né, a gente não teve diferença significativa entre o pré e o pós-operatório no que diz respeito às variáveis de função pulmonar, né, medidas na espirometria nos pacientes que fizeram treinamento com carga. Então, aparentemente, o TMI, ele segurou essa função pulmonar aqui, reduzindo o prejuízo cirúrgico, enquanto no grupo placebo tivemos uma redução significativa em todas as variáveis, né, mostradas aqui nessa comparação do pré e pós, então mostrando que o não fazer o TMI, né, a ausência de carga e dessa intervenção no pós-cirúrgico leva, então, né, a uma redução da função sem nada que já a recupere em decorrência também do ato cirúrgico. Bom, e aí em relação à capacidade funcional e qualidade de vida, os resultados eles foram bem interessantes. Então, o teste de caminhada de 6 minutos, né, o teste padrão ouro para avaliação da capacidade funcional submáxima aí, amplamente utilizado, né, em pacientes com doença cardiovascular. E aí a gente observou aqui, ó, que comparando o pós-operatório dos grupos, né, que é esse destaque em amarelo, a gente observa que o grupo que realizou o treinamento inspiratório com carga, ele finalizou esse período de 4 semanas com uma distância percorrida não só maior, né, do que a que ele começou no pré-operatório, mas significativamente maior em relação ao pós-operatório do grupo placebo, certo? Apesar da gente não ter uma diferença estatística significativa, talvez pelo número da amostra, a gente tem um comportamento aqui. Sei que em termos de pesquisa, né, a gente não fala muito em comportamento quando a gente tem análise de dados, porque, enfim, tudo pode mudar com o aumento do número de pacientes, né, alocados, mas a gente pode observar aqui, em relação também ao pré e pós dos grupos, né, que a função, a capacidade funcional, ela foi reduzida, né, nesse grupo que não realizou o treinamento com carga, mas não foi um achado significativo. Em relação ao preditivo, né, o valor preditivo da distância percorrida nos grupos também, o grupo TMI com carga apresentou uma melhora bem significativa, né, bem importante em relação ao grupo placebo. E um aspecto muito interessante é aqui
em relação ao SF-36, né, que é o questionário de qualidade de vida validado para essa população, ele divide, então, né, a avaliação em vários aspectos aqui, psicológicos, físicos, sociais, e o que a gente observou, né, na verdade, eu observei como leitora desse artigo, que teve algumas reduções aqui significativas em relação, por exemplo, ao aspecto físico, né? E isso no grupo treinamento com carga foi significativo. No grupo placebo também teve essa redução, mas não foi significativo. Ou melhor, foi significativo nos dois grupos. E também em relação à vitalidade, né? Que reduziu. Então, o que a gente pode pensar disso, né? Os autores discutem esses resultados da SF-36 de uma maneira bem interessante e, claro, né, aqui a gente está vendo, então, os resultados em relação ao TMI, mas essas variáveis do SF-36, elas parecem estar muito dependentes desse período pós-operatório, porque o questionário, ele aponta, né, perguntas em relação ao último mês. E como a gente está falando de 4 semanas, então eles tinham o último mês pré-operatório e aqui justamente o último mês pós-operatório imediato, onde teve muitos casos, né, a frequência de dor, de inatividade, restrição no leito. A gente sabe que a cirurgia cardíaca, como qualquer cirurgia, mas talvez um aspecto psicológico maior, né, por se tratar de pacientes que ficam mais debilitados. Então, aparentemente, o que limitou ou o que influenciou mais, né, esse aspecto do SF-36, da qualidade de vida, foi realmente esse período de 4 semanas aí, onde os pacientes relataram bem a situação pós-cirúrgica. Bom, e finalmente, né, o que a gente pode concluir desse trabalho? Aparentemente, então, esse treinamento muscular inspiratório de baixa intensidade, né, ele melhora aí as condições pós-operatórias de pacientes submetidos à cirurgia de troca valvar, e mesmo relacionando, né, considerando as limitações relacionadas à cirurgia cardíaca, né, a capacidade funcional, a função pulmonar e a força muscular inspiratória apresentam menor prejuízo no pós-operatório, certo? E a gente acredita que isso possa, sim, ter repercussões importantes na recuperação, né? Acelerar a recuperação e a retomada da autonomia, da independência, da qualidade de vida desses pacientes. E, além disso, reduzir complicações pós-cirúrgicas comuns, né? Como necessidade de outras intervenções ou de outras internações hospitalares, principalmente no que diz respeito à redução da função pulmonar, certo? Então, eu gostei muito desse artigo. O link, na verdade, o documento em PDF vai estar disponibilizado no nosso canal do Telegram, do Primeiro Respira. E para essa semana foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, por favor, e fiquem agora com o vídeo final. Pessoal, é isso aí. Esse foi o Pick of the Week dessa semana. E, mais uma vez, não esqueçam de seguir o canal e curtir e comentar esses vídeos que a gente posta, porque assim a gente sabe que esse vídeo foi legal, que vocês curtiram, que é um assunto interessante, relevante, e a gente pode produzir mais vídeos como esse. Se você está assistindo esse vídeo numa quinta-feira, então você tem que se preparar, porque hoje é dia de round, e os rounds agora vão começar a ser feitos ao vivo aqui pelo YouTube. Se você não está vendo esse vídeo numa quinta-feira, você tem duas opções: acessar as notificações, então ativa as notificações para você receber os avisos dos rounds e de outras atividades ao vivo, das lives que a gente faz por aqui, e você pode ir nos outros vídeos do canal e ver o Vale a Pena Ver de Novo, onde a gente tem a reprise e a gravação de todas as lives que foram feitas pelo Primeiro Respira, tá bom? Então, um beijo, segue a gente e até a próxima semana!